E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Já sentiu aquele frio na espinha? Aquele vento gelado que não vem da janela, mas de dentro da gente? Sabe quando você está cercado por uma multidão e, mesmo assim, o silêncio grita no seu ouvido, como se você fosse o único ali? Já teve a sensação de que não importa o quão forte seja a luz ao seu redor, as sombras parecem mais densas, mais reais? A gente acha que conhece o chão que pisa, mas de repente o tapete é puxado e a gente se vê no ar, caindo. A verdade é que a vida, com suas nuances e suas armadilhas, é um jogo de esconde-esconde. E a confiança, ora, a confiança é a carta mais alta e a mais perigosa. Muitos de nós já a jogamos achando que tínhamos a mão vencedora e acabamos, puf, na sarjeta, como um corpo inútil. Por isso, hoje, vamos descer ao porão, onde a amizade é uma moeda de troca e a lealdade um conto de fadas. Fica comigo, porque a gente vai passear por um lugar que pode te deixar com um gosto amargo na boca, mas que, na boa, vai te deixar mais forte do que nunca. E se o que você encontrar por aqui fizer sentido, se essa brisa gelada tocar sua alma, já clica no botão de se inscrever para não perder os próximos vídeos, tá? A gente se vê por aí. Sabe o que acontece com a gente? A gente vive numa bolha. Uma bolha de conforto, de ilusão, feita de promessas e de contos que nos contam desde a infância. A gente cresce ouvindo que o bem vence o mal, que os laços de amizade são inquebráveis, que a lealdade salva o dia. A gente acredita que a vida é uma escalada e que no topo da montanha a gente vai encontrar um grupo de amigos verdadeiros, aplaudindo nossa honestidade e nossos esforços. Que nada. Essa é a maior falácia de todas. A realidade é um rio de lodo, e a gente acha que está nadando em águas cristalinas. Aquele grande pensador, o filósofo que com sua caneta cortava as ilusões como uma navalha, não escreveu para consolar a gente, mas para nos preparar para a guerra. Para ele, a amizade não era um valor, era uma tática. Uma tática que tinha prazo de validade, como um produto na prateleira. Ele sabia lá no fundo do coração que a amizade é um teatro e todo mundo está atuando. E o pior, os melhores atores não estão nos palcos, estão nos escritórios, nos jantares de família, nas redes sociais, em todo canto. Eles encenam sorrisos enquanto calculam o próximo movimento, o próximo ataque. Afinal de contas, quem nunca viu um amigo virar um rival? Uma parceria se tornar uma ameaça? A confiança se converter em chantagem emocional? É o jogo do poder, meu caro. E nesse jogo, a amizade é apenas uma máscara, um disfarce que a gente usa para se aproximar do outro. O que acontece é que a gente confunde a conveniência com o afeto, o contrato invisível com a lealdade eterna. A gente se ilude, achando que o que foi dito em um momento de vulnerabilidade será protegido para sempre. E a gente esquece. Ora, a gente esquece que a traição, no jogo do poder, raramente é movida por maldade pura, mas por algo muito mais comum: interesse. E quando os interesses mudam, a lealdade evapora como fumaça. É como ter um castelo de cartas. Você passa a vida inteira construindo, e basta um único sopro, um único vento, para tudo vir abaixo. A gente precisa entender que a lealdade é um mito, uma história que a gente conta para se sentir menos sozinho. É a nossa forma de acreditar que existe um nós, que a gente está em um time. Mas o filósofo diria que esse nós é um delírio. Na arena do poder só existe eu e os outros. E os outros, bem, os outros estão sorrindo enquanto afiam suas facas. A amizade, nesse contexto, é um barco em um mar de tempestade. Você confia que o capitão está com você, mas e se o capitão for a própria tempestade? A traição não tem rosto. A traição não chega vestida de preto, com olhos ardendo em malícia. Ela tem a cara do seu amigo, o sorriso da sua colega de trabalho, o abraço da sua família. Ela vem com um sorriso doce, um abraço morno, palavras que soam como música, promessas que parecem eternas. É uma cobra que se enrola na sua mão, e você só percebe que é uma cobra quando ela já te picou. É o lobo em pele de cordeiro, mas desta vez o lobo está te elogiando.
Ele se senta ao seu lado, ouve suas dores, elogia suas conquistas, diz que está com você, que confia em você, que acredita em você. Mas o jogo muda e o sorriso também muda. E quando a lâmina aparece, ela já estava lá, escondida, desde o começo. Maquiavel não romantizou a traição. Ele a entendeu como ferramenta. Na guerra pelo poder, trair não é falha de caráter, é estratégia. É como um cavalo de Troia que entra na sua cidade. Você o vê como um presente, mas ele está cheio de inimigos. Você já notou como a maioria das traições não acontece de forma súbita? Elas são como venenos lentos, que te matam aos poucos. Elas começam com gestos sutis, com um elogio que esconde uma crítica, com uma ausência no momento crucial. Aos poucos, você deixa de ser prioridade, e quando percebe, já foi empurrado para fora do tabuleiro, e o pior, por alguém que dizia te proteger. Nos bastidores do poder, a linguagem é a ambiguidade. O traidor nunca diz claramente o que quer. Ele insinua, ele manipula, ele chora se for preciso. Ele se faz de vítima para que você peça desculpas por desconfiar. Enquanto isso, ele cava a sua ruína com palavras que você mesmo disse, com segredos que você revelou. É um jogo cruel. E o sorriso é sua camuflagem, sua confiança, o campo perfeito para o ataque. Lembra de César, cercado por amigos, adorado pelo povo, e ainda assim apunhalado no coração do Senado, não por bárbaros, não por inimigos declarados, mas por Brutus, seu filho, seu protegido, seu aliado mais íntimo. Até tu, Brutus. Essa frase atravessou os séculos, não porque é poética, mas porque é insuportavelmente real. Ela carrega a essência da decepção máxima, a traição de quem mais confiamos. E o mais cruel, Brutus não era necessariamente mau. Ele acreditava estar fazendo a coisa certa. A traição no jogo do poder raramente é movida por maldade pura. É movida por algo muito mais comum: interesse. Quando os interesses mudam, as lealdades evaporam. Quando o custo de te proteger se torna mais alto do que o benefício de te destruir, você é destruído, e se você não entende isso, será sempre pego de surpresa. Vai continuar chorando pelos amigos que mudaram, sem perceber que eles nunca foram seus, apenas estavam com você enquanto valia a pena. A pergunta que Maquiavel faria não é: me traíram? Mas por que eu permiti que chegassem tão perto? É duro ouvir isso, mas é necessário. Porque enquanto você insiste em ver o mundo com os olhos de uma criança, esperando lealdade eterna, o mundo está operando com regras adultas, frias, brutais, onde cada vínculo tem um preço e cada gesto de afeto pode ser uma moeda de troca. Não pense que isso acontece apenas lá em cima, entre políticos, empresários ou líderes. A arte da traição disfarçada está em todo lugar. No colega que te elogia publicamente, mas mina sua imagem pelas costas. No parente que ouve suas dores só para usá-las contra você em outro momento. No parceiro que jura amor eterno, enquanto vasculha suas fraquezas em silêncio. Todos nós, em algum momento, somos tanto vítimas quanto cúmplices disso, porque a verdade é incômoda. Nós aprendemos a sorrir enquanto escondemos facas. A sociedade nos treinou para isso. Nos ensinou que sinceridade é fraqueza, que vulnerabilidade é ridícula, que confiança é um risco que só os tolos correm. E então, aprendemos a sobreviver, não sendo honestos, mas sendo eficientes. Maquiavel não defendia a maldade. Ele defendia a astúcia, a capacidade de ver o mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. Se todos estão jogando, o maior erro é ser o único que acredita que o jogo não existe. É preciso ser a raposa, sentir o cheiro do sangue antes que ele escorra, ler nas entrelinhas, nos silêncios, nos olhos que evitam os seus, porque a traição nunca vem de longe. Ela sempre está próxima o suficiente para sussurrar no seu ouvido. Eu nunca estive realmente com você. Apenas esperei a hora certa. E essa hora sempre chega. Há uma solidão que não é física, é existencial. Uma ausência que se instala mesmo quando há multidões à sua volta. Um frio interno que começa a crescer à medida que você sobe, conquista, lidera. É o preço silencioso do poder. Quanto mais alto você chega, mais sozinho fica.
É como se o topo fosse um farol isolado, varrido por ventos de suspeita e tempestades de manipulação. Maquiavel não romantizou o topo. Ele o descreveu com precisão cirúrgica, um lugar árido, povoado por falsos aliados e repleto de armadilhas. Ele entendia que o príncipe, ao assumir a coroa, não herdava apenas o prestígio, mas também a desconfiança, o isolamento e o fardo de não poder se permitir fraquezas. Você já percebeu isso? Quando você começa a vencer, as pessoas ao seu redor mudam. Elas não falam, mas observam mais. Não discordam, mas criticam em silêncio. O sorriso se mantém, mas algo nos olhos desaparece. A autenticidade. O topo é um lugar onde a linguagem muda, a informalidade desaparece, os abraços viram cumprimentos formais, as conversas ganham filtros e a espontaneidade, que é o terreno onde a amizade floresce, morre sufocada por protocolos, cautela e interesses. E quando você tenta abrir o coração, percebe que tudo pode e será usado contra você, não por maldade explícita, mas por um instinto coletivo de sobrevivência. Sua vulnerabilidade ali em cima não é comovente, é perigosa. É como se a gente estivesse em um campo de batalha. E em um mundo onde todos competem, expor uma fraqueza é abrir uma brecha, é dar munição ao predador que está esperando exatamente esse deslize. Carl Jung dizia que solidão não significa não ter pessoas por perto, mas sim não conseguir compartilhar o que realmente importa com ninguém. E é exatamente isso que acontece com quem ocupa posições de poder. Você pode ter conselheiros, fãs, bajuladores, mas quem escuta sua verdade mais crua? Quem vê seu medo, sua culpa, sua dúvida, sem transformar isso em chantagem emocional ou fraqueza política? Poucos, raríssimos, talvez ninguém. É por isso que líderes enlouquecem. É por isso que grandes nomes da história, reis, CEOs, pensadores, terminam os dias mergulhados em desconfiança, paranoia ou cinismo absoluto. Porque o topo não é uma varanda ensolarada. É um trono de vidro. Ele te expõe, mas te isola. E a solidão, nesse ponto, deixa de ser uma circunstância e vira uma condição. O mundo olha para você, esperando firmeza, respostas, liderança. Mas ninguém quer saber do peso que você carrega nos ombros, do medo de cair, do terror de confiar em alguém errado, da vergonha de admitir que o trono não traz segurança, traz exposição. E é aí que nasce o paradoxo do poder. Quanto mais admirado você é, menos amado se sente. Quanto mais respeitado, menos compreendido. Quanto mais cercado por pessoas, mais distante de qualquer conexão verdadeira. É o castigo invisível, a cicatriz de quem teve que matar a própria ingenuidade para continuar em pé. E o mais cruel, você não pode descer, porque descer é ser devorado. Voltar à vulnerabilidade total é assinar a própria sentença. Você se acostuma com a armadura, mesmo que ela machuque por dentro. Você aprende a amar o silêncio, mesmo que ele ecoe como um grito. Maquiavel sabia: não há espaço para sentimentalismo na guerra do poder, mas há dor. E essa dor, se não for transformada em lucidez, vira veneno. Veneno que corrói a alma, que transforma líderes em tiranos e tiranos em fantasmas. É nesse ponto que muitos se perdem. Tentam anestesiar a solidão com vícios, com sexo, com aplausos vazios. Buscam em multidões o que não encontram em si mesmos e esquecem que a única cura real para a solidão do poder é aceitar que ela faz parte. Ela não vai embora. Ela não se dissolve, mas pode se tornar uma força. Quando você entende que o isolamento não é punição, mas parte do preço, algo muda. Você começa a ouvir com mais clareza, a planejar com mais frieza, a distinguir o olhar verdadeiro do interesse calculado. Você vira príncipe de si mesmo, e isso talvez seja o único poder que realmente vale a pena conquistar. Já se pegou repassando cada palavra, cada gesto, tentando entender onde foi o erro? A mente não silencia, é uma espécie de labirinto sem saída. E a resposta, meu caro, minha cara, é sempre a mesma. Você confiou demais. Você esperou lealdade onde só havia interesse. E isso não é azar,
é ingenuidade. É insistir em ser cordeiro em terra de predadores. Maquiavel nos deu o mapa para escapar desse ciclo. Não um mapa para ser amado, não um manual para conquistar seguidores fiéis, mas um guia brutal para sobreviver. E nesse guia, ele nos diz: o príncipe deve ser raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Parece simples, mas essa frase esconde uma verdade que assusta. Ou você aprende a manipular, ou será manipulado. Ou aprende a se proteger, ou será devorado. Ou desenvolve sua própria força, ou será reduzido à peça descartável de outro tabuleiro. A autossuficiência aqui não é sobre viver isolado numa caverna. É sobre cultivar uma mente que não depende de aplausos, um coração que não se ilude com elogios, uma postura que não vacila diante da pressão, porque o jogo do poder não acaba, ele apenas muda de fase. Se no início você precisava de aliados para subir, agora você precisa de frieza para não cair. Se antes você queria ser aceito, agora precisa ser temido, ou no mínimo, respeitado. E o respeito nasce de uma única fonte: a impenetrabilidade. As pessoas só tentam derrubar quem exibe rachaduras, só atacam quem reage, só tentam controlar quem se deixa ler. Por isso, o segredo não está em parecer inacessível, está em se tornar inatingível. Na prática, isso significa saber mais do que revela, revelar menos do que sente, sentir tudo, mas não se abalar por nada. É fácil? Num é não, mas é possível. E mais que isso, é necessário. O mundo de hoje amplificou tudo o que Maquiavel já previa. Hoje, o campo de batalha não é apenas físico, é psicológico, digital, reputacional. Um tweet, uma mensagem vazada, uma crise mal resolvida e sua imagem ruína em minutos. O inimigo pode ser alguém que você jantou ontem. O ataque pode vir de onde menos espera. E a única defesa é estar sempre 2 passos à frente. Autossuficiência, nesse sentido, é mais do que independência emocional. É uma forma de guerra silenciosa. É você dominar seu próprio ego, sua carência, sua pressa de agradar. É perceber que a necessidade de aprovação te deixa vulnerável. Quando você não precisa ser amado, não pode ser manipulado. Quando você não depende de ninguém, ninguém te controla. Quando você confia no seu silêncio mais do que nas palavras dos outros, você se torna indestrutível. Sim, há um preço. Você vai sentir frio. Vai sentir que perdeu vínculos, que não pode mais contar com ninguém. Mas pergunte a si mesmo: alguma vez pôde? Ou será que sempre esteve cercado de contratos emocionais com cláusulas invisíveis? A grande libertação vem quando você percebe que tudo aquilo que chamava de amizade era dependência. Tudo aquilo que chamava de lealdade era conveniência. Tudo aquilo que chamava de amor era reflexo do quanto você servia. E então, finalmente, você escolhe ser raposa para farejar a emboscada, ser leão para rugir quando necessário, mas, acima de tudo, ser inteiro, ser dono de si. Maquiavel não estava falando de frieza por frieza, ele estava falando de poder verdadeiro, aquele que ninguém pode tirar, porque não está fora, está dentro. E esse poder, meu amigo, minha amiga, esse sim, vale a solidão. No final das contas, o que resta quando todas as máscaras caem, quando os sorrisos somem, os aplausos cessam e o silêncio ocupa o lugar das promessas? Resta você, só você, com sua lucidez, sua memória e, se for sábio, sua solidão bem cultivada como um escudo. A frase "ninguém é seu amigo" pode doer, mas também pode libertar, porque ao entender isso, você para de esperar que os outros te salvem. Você para de colocar seu destino nas mãos de alianças frágeis e começa, enfim, a caminhar com os pés fincados na realidade, por mais dura que ela seja. Maquiavel não queria destruir a esperança. Ele queria despertar a consciência. E talvez seja essa a maior prova de amizade que alguém pode te oferecer. A verdade, mesmo que doa, mesmo que arda, mesmo que te deixe nu diante do espelho. E agora você sabe. O jogo é sujo, a confiança é frágil, a amizade é um luxo ou uma ilusão. Mas há uma força que ninguém pode te roubar, a de ser seu próprio aliado. Eu me lembro como se fosse hoje, quando eu aprendi essa lição pela primeira vez.
Sabe, eu tinha meus 20 e poucos anos e estava envolvido num projeto com pessoas que eu admirava profundamente. Eu acreditava, na boa, que éramos uma espécie de família intelectual, sabe? A gente sonhava junto, criava junto, ria junto. Mas bastou uma única decisão errada, uma discordância estratégica, para tudo desmoronar. Não houve briga, houve silêncio. Aos poucos, eu fui sendo deixado de lado. As mensagens pararam de ser respondidas. As reuniões seguiram sem mim. Foi aí que entendi que não houve traição explícita. Houve algo mais cruel. A revelação de que nunca houve lealdade real. Na época eu me revoltei, me questionei, me senti ingênuo, fraco. Mas hoje, anos depois, agradeço. Aquele momento me ensinou algo que nenhum livro poderia. A autossuficiência não é frieza, é maturidade. E se hoje eu posso te dizer tudo isso com essa convicção, é porque eu também já fui peão, mas decidi parar de julgar o jogo dos outros e comecei a julgar o meu. E para fechar, se você chegou até aqui, ou você é um adorador de Maquiavel, ou está começando a desconfiar dos colegas do trabalho. Eu sei. Então, faz o seguinte: curte o vídeo, comenta com aquele "Até tu, Brutus", se você já levou uma apunhalada na vida, e se inscreve no canal. Porque por aqui, a gente não promete amizade, a gente entrega lucidez. E para fechar de vez, tem 2 vídeos aparecendo na sua tela agora. Um deles vai te mostrar por que confiar nas pessoas pode ser seu maior erro. O outro, bem, digamos que ele revela o que acontece quando até sua própria mente começa a te sabotar. Mas, cuidado, escolher o vídeo errado pode ser só mais uma armadilha. Te vejo lá.